Nós estamos hoje aqui debatendo sobre a alimentação infantil, a nutrição infantil, como alimentarmos bem os nossos pequenos. E a gente sabe que isso é uma coisa que vai se projetar durante toda a vida. Então, é importante trabalhar esses hábitos. A gente estava aqui conversando no intervalo, eu sei que eu deixei a deixa anterior de nós falarmos sobre como o cuidado começa na gestação da mãe, mas eu achei muito interessante um comentário que o doutor Hélio fez. O senhor encontra, então, muitas pessoas no consultório, no atendimento, às vezes ao grande público, pessoas até mesmo carentes. Qual é, digamos assim, o ideal da mãe naquilo que ela gostaria de dar para o filho dela? Porque essas pessoas tiveram acesso à informação, muitas vezes por via de televisão ou até mesmo pessoas que trabalham com pessoas que têm maiores posses. E se criou durante muito tempo a ideia de que determinados alimentos tinham um valor social, de status. Então, você vê pessoas fazendo esforços muito grandes para comprar alimentos industrializados para dar para os seus filhos e atribuem aquilo um valor muito grande. Então, determinados tipos de iogurte, determinados tipos de biscoitinhos recheados, coisas que são caras. E elas fazem um esforço muito grande. É frequente... Assim, que aquele é status, né? É frequente na hora que a gente está social. Colhendo a história e está falando na anamnese, ela diz assim: não, doutor, mas eu dou tal refrigerante para o meu filho. Em casa, todas as refeições são com tal refrigerante, como se fosse um valor... É um símbolo, né? Um símbolo, né? E, na realidade, ela está caminhando exatamente para o lado errado. Então, há toda uma série de desinformação por excesso de informação. Mas você vê o poder da propaganda, da mídia. Sim. Não é para menos que milhões, centenas de milhões de dólares, reais, enfim, são gastos em publicidades por grandes empresas, né, para justamente fazer com que aquela pessoa associe. É bom nutritivamente, mas olha, as crianças que são inteligentes, as crianças que vão ser alguma coisa na vida, tá vendo? A criança, o filho do médico, eles usam esse produto. Então, se o seu filho usar comer essa comida, não importa se é nutritivo ou não é, ele está lá, né, está cheio de açúcar, cheio de gordura. Nós temos, então, que tentar nos desvencilhar dessa coisa que nos atrai, que a gente quer dar o melhor para o nosso filho e tentar encontrar o que é nutritivo. Como é que nós fazemos isso, doutor? Bom, isso é um trabalho muito difícil, né? Você vê o seguinte, porque você vai de cara contra... Você tem que quebrar um molde cultural até. Paradigmas, né? A situação atual, né? Hoje, uma das coisas mais difíceis que tem, inclusive eu que sou professor, é você ensinar. Porque a informação, nós estávamos conversando ainda há pouco sobre isso, a informação é muito democrática. Você tem informação o tempo todo, de todos os meios. E ela é muito conflitante, confunde também as pessoas. Mas você não tem formação. Formação, Informação você tem fácil. A formação, ela depende de que o conhecimento seja analisado, depurado, ingerido, aplicado, reaplicado para que você tenha a formação. Isso hoje a gente não dá tempo a ninguém para ter. E na nossa área, ela sofre interferências tão violentas, tão fortes, né? E de diversas origens, que é muito difícil você, então, formar novamente as pessoas para nutrir adequadamente as suas crianças e se nutrir adequadamente. Porque, na realidade, o esforço não basta informar. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo hoje aqui, certamente vai ter um papel muito importante na informação de algumas pessoas. Mas na formação... daqui a pouco ela está tratando... Ela ouve aquilo, legal, mas ela não efetivamente traz aquilo para... Eu estou fazendo um trabalho atualmente numa escolas no município de Caxias, estou iniciando com um grupo um estudo de comportamento de crianças com relação à obesidade, né? A gente tem demais. E das coisas mais espantosas foi a própria surpresa das professoras, porque elas quase sempre nos recebem. É um hábito das professoras. Você vai à escola, a diretora bota uma mesa de lanche para você, para te receber. Quando você olha para a mesa... Tudo industrializado. Tudo horrível. É horrível. E aí, um dia, para um lugar que eu fui... Quando o senhor fala tudo horrível, vamos tentar não só informar, vamos tentar formar.
Ali está refrigerante, ali está está suco industrializado, ali tem vários tipos de biscoitos ali tem vários gordura tipos de bolos e industrializados, quer dizer, uma série até mesmo esses sucos de pozinho, refrescos. Entendi. Assim, de repente, nós vamos ser o pessoal, vamos servir aqui então uma água gelada e uma salada de frutas, por exemplo. Né? Mas isso é muito complicado, porque as pessoas não veem valor social nisso. Acham que isso é coisa de pobre. Não, e é trabalhoso também, Doutor, você não sabe o quanto essa questão, você vê. O quanto, então, a gente, o nosso anseio de ascensão, ele é projetado naquilo que a gente compra. Com certeza. E, às vezes, até se sacrificando. Até na marca do sabão em pó, não é só naquilo que a gente come, a gente só quer comprar aquela máscara, eu lavo a minha roupa. Eu vou dizer para você, eu lavo com a marca mais barata mesmo, porque eu sei que é tudo a mesma coisa. Você quer ver como é que nem é o problema social? Eu falei assim, isso é coisa de pobre, mas não é uma questão, assim, fixando nenhuma classe social, não. Quantas pessoas hoje consomem vinhos e detestam vinho, porque vinho é socialmente uma coisa a ser... Né? O que eu ia, aproveitando esse gancho todo... Só foi com o dedo em cima de todo mundo. Esse gancho todo da questão do social, da questão das pessoas mais carentes querem estar num nível, num patamar mais alto. Por exemplo, o doutor trabalha em nível ambulatorial. Eu já trabalho, vamos dizer assim, num consultório, onde as pessoas elas têm que ir a este consultório. Para chegar a esse consultório existe um valor determinado, porque, enfim, há todo um entorno para isso. E acaba que vira supérfluo. Não é acesso a todo mundo. Né? E aí você consegue ver o contraste. E chegando justamente, quando você recebe esse paciente que chegou ali naquele consultório, ele tem uma capacidade financeira para estar ali. Então, a informação, ela vai passar a acontecer dali. Mas essa pessoa, ela vai ser informada, mas ela teve que chegar, né? E ela não vai, por exemplo, deixar de comprar o melhor refrigerante ou o melhor uma pessoa mais carente para chegar e ir a um consultório de nutrição. Ela prefere comprar um refrigerante, comprar qualquer consumo de um vinho, por exemplo, como o doutor estava falando, e viver daquela forma errada sem a informação. Né? O que eu quero dizer nisso? Que é muito também, acho que um erro global. É sociedade isso. A formação dentro das escolas é errada. Em relação a... Você não tem uma cadeira onde você tem falando sobre a alimentação. Como é que você traz isso para dentro do dia a dia? Porque já que a gente está falando como é que inicia isso desde a gestação anterior a isso, é justamente como... A gente já não... é completamente pertinente, porque eu acho que se a gente não entender, cada pessoa que está nos assistindo, não tentar ver como, de alguma forma, ela se relaciona socialmente, por assim dizer, com a comida, ou seja, até que ponto, até pela conveniência mesmo, todo mundo, ninguém mais hoje faz um cuscuz em casa, todo mundo vai lá e compra um bolo pronto e come. Sorvete. Enfim, e sorvete, que é uma coisa que tem muito... Então, entendeu? São coisas assim que... Como é que é isso, doutor? De uma forma assim, um pouco mais prática agora, para essa mamãe, essa vovó, enfim, tios, todo mundo que está em casa, papai, vovô, porque também os homens fazem parte desse processo, ou pelo menos eu creio que fazem. Como é que fica essa questão de, por exemplo, o cuidado, vamos por etapas, a gente tem 4 minutos desse bloco e mais o próximo bloco. O senhor começou falando sobre os 1000 dias, que é a organização, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que está pleiteando essa atenção para um período de 1000 dias que começa justamente quando a mulher fica grávida. Esse é um assunto talvez um pouquinho complexo, eu vou tentar... Não, mas dá para a gente falar... o resumo prático em termos daquilo que você vai tentar se alimentar estando grávida e alimentar as diferentes etapas da infância. Queimar essas etapas, porque seria falar desde o início da gravidez. 1000 dias é quando a mulher ficou grávida, eu conto 280 dias, que são as 40 semanas. Digamos então, é imperativo que ela faça um pré-natal e que siga as orientações que o médico dela, o ácido fólico, as vitaminas, suplementos. É importante isso? É importante, mas deixa eu só... Porque senão a gente vai falar de todas as etapas. Hoje, o paradigma, o que a gente busca é uma composição corporal da criança adequada à sua genética. É muito mais complicado do que simplesmente botar uma criança na curva e ver que ela está pesando e crescendo. Então, isso parece ser muito difícil, mas não é.
Porque isso vai depender da composição corporal com que essa mulher inicia a sua gravidez e para fazer uma criança que vai ter uma composição que ela vai ter 80 anos e essa composição é dependente desse período, porque ela se amarra, ela praticamente se fecha até os 2 anos depois que a criança nasce, daí a importância dos 1000 dias. O traço genético, né, ele vai sendo desenvolvido porque a gente diz que a alimentação da criança, primordialmente até os inícios, né, vamos dizer assim, o início da infância, é muito importante que tenha essa observação, né? Justamente eu creio que é o que o doutor vai comentar. Você imagina o seguinte, nós temos um determinado número de células no nosso cérebro. Certo. Isso começa a acontecer na hora que um pouco depois que ocorreu a gravidez. Mas esse número de células, ele se completa aos 5 anos. Depois de 5 anos não nasce mais número de células, por mais que você trabalhe isso. É um período, portanto. Então são os períodos, o crescimento não é linear, ele é por surtos, fases, né? Surtos de determinados órgãos e tecidos, tá? E se completa. O que vai acontecer é que ele aumenta de volume para chegar à altura, à vida adulta. E cérebro, por exemplo, aos 5 anos você tem o tamanho da cabeça que você tem hoje. Fechou lá os 5 anos, porque o seu cérebro foi completado nesse período. Agora, você imagina o seguinte, para fazer cérebros eu preciso de determinado tipo de tijolo de cimento, eu faço construção de cérebro. E aí, no período desses 5 anos, não existe tijolo de cimento. Como é que eu vou fazer o teu cérebro? O seu cérebro vai ficar definitivamente alterado, mesmo que depois Quais são dos os 5 tijolos anos... de cimento necessários para construir o cérebro? Carboidratos. Carboidratos. É que as pessoas não entendem. Justamente quando fala assim, qual é a necessidade de você procurar um nutrólogo, um nutricionista, pessoas que conheçam. Eu bato sempre muito nisso quando as pessoas perguntam. Você precisa ter um mínimo de boa vontade e conhecimento para saber o seguinte, aonde que eu vou procurar esta informação? Com a pessoa certa, com um profissional qualificado que estudou e que vai poder te dar um caminho. Quando as pessoas começam a fazer essas dietas mirabolantes e que sai o doutor Internet? Conhece o doutor Internet? Doutor Internet, doutor Google, que a gente estava conversando sobre isso. Que acaba procurando também, porque tem uns apelos muito Vamos fazer o seguinte, realmente a gente tem que ir para o break, mas a gente vai retornar então, de uma forma já bem prática nesse terceiro bloco, falando sobre esses alimentos. A gente sabe que, agora, a gente não quer apenas trazer informação para você. Tá? Você percebeu pelos 2 blocos anteriores o quanto você recebe bastante informação, mas que ele não finda mudando nada, porque há componentes poderosos que estão ali presentes, até sociais, de que você quer impressionar, de coisas que estão ocultas para você, que você nem percebe, que de alguma forma você tem que encarar, você tem que parar e dizer, epa, o que efetivamente eu preciso. E claro que nós não vamos, num bloco de programa, dar toda... Mas vamos pelo menos nortear algumas coisas que a gente gostaria que você guardasse, que você segurasse, tá certo? E que elas efetivamente influenciassem a sua formação, para que fosse colocado em prática e fizesse de fato algum tipo de diferença. A gente volta já já.